Bom, vamos lá, obrigado primeiro por todos vocês estarem aqui com a gente, né? Deixa eu me afastar um pouquinho aqui, acho que está na microfonia, beleza? E esse painel de hoje, pessoal, por que eu achei interessante trazer esse pessoal aqui? A gente percebe que por muito tempo, a Software House viveu o mundão Windows, caixotão, PC, Windows. E tem muita gente que ganhou muito dinheiro com isso, está tudo certo. Mas o mundo está mudando. E a gente tem hoje hardwares que são fantásticos, eles estão todos embarcados, eles têm pagamento integrado, e tem muita software house que não está olhando para essa oportunidade. Então, por isso que eu achei importante ter esse painel, para a gente falar sobre isso, né? Para a gente debater esse assunto e ver a importância que é de você ter esse equipamento novo. Então, eu queria primeiro começar uma rodada de perguntas, né? Para todos vocês, daí o Dani pode começar aqui, e fazer uma pergunta para vocês. Do ponto de vista estratégico, quais forças estão moldando o futuro dos pagamentos integrados nos próximos anos? E qual o papel da Software House nesse cenário da integração e parcerias? Boa. Primeiro, obrigado pelo convite, Daniel. Parabéns aí pelo evento. Tá lindo. O lugar aqui tá sensacional. É um prazer aqui falar em nome da Cielo, um pouco aqui sobre tecnologia e com parceiros de negócios aqui de longa data. Aqui para a gente é sempre uma oportunidade para comentar um pouco sobre tecnologia e pagamento, né? Esse tema é super interessante no olhar aqui de pagamento puro da adquirência. Cada vez mais o pagamento ele é menos transacional e é mais experiência. Quando a gente olha que quando tudo funciona, é o cenário perfeito, né? E a gente só consegue atender essa experiência fluida, quando tudo funciona, quando a gente está tudo integrado. E a plataforma Android é uma das formas que a gente consegue chegar, de fato, nessa jornada integrada. Eu gosto de trazer... A gente vai ter alguns cases aqui bacanas, mas eu gosto de trazer um case super simples que fala de como que o cliente ele quer pagar da forma que ele quer. Então, do jeito que ele quiser, da velocidade que ele quiser. Então, a adquirência tem esse papel. Aqui na Cielo, a gente se preocupa de trazer essa experiência. Então, trazendo um case de um cliente que a gente tem, que ele tem uma lojinha ali que vende só frango. Sabe o frango no final de semana que você chega no domingo, que você quer comprar rápido? E é uma portinha que você só compra o frango lá. Tem mais nenhum outro produto. Mas o que é que ele fez? Ele colocou um software de food e o único pedido que tem, o único produto que tem é um frango que o cliente solicita. Assim, poxa, precisaria estar integrado? Com isso ele consegue ter a gestão dele, mas qual que foi a sacada? A partir do momento que ele coloca um software pendurado ali na plataforma e utiliza um Smart POS nosso, ele dá a possibilidade para o cliente escolher a forma de pagamento que ele quer. Então, vai ser pelo uma wallet, que ele pode passar lá o celular, pode ser pelo Pix, pode ser ali pelo próprio cartão mesmo, ele inserir ali o cartão. Ele dá essa possibilidade. A gente, como Cielo, a gente é essa plataforma que deixa com que o cliente escolha a forma que ele quer efetivamente pagar ali e quer consumir. Porque a gente entende, a gente fez uma pesquisa recentemente, a gente traz alguns números que, por exemplo, essa geração Z utiliza 3 vezes mais Pix que a geração anterior. Então, tem que dar a disponibilidade do Pix. Mas, de contrapartida, a gente olha também que ticket médio acima de R$500 é predominantemente cartão. Então, eu tenho que ter essas possibilidades de trazer essa jornada fluida do cliente. E no ambiente de hiperpersonalização, eu só consigo através de parcerias com software houses. Então, daí da importância da gente ter aqui estamos trazendo aqui no nosso stand, convido todos. A adquirente, ela precisa da software house. Precisa. Há essa necessidade para, de fato, essa aliança a gente consiga atender de forma fluida e de forma personalizada para o cliente. A software house ela tem esse conhecimento, atende o cliente na ponta e sabe as necessidades do cliente. Legal. Então, são da forma. Antes de passar para o Otávio, eu queria só comentar, não sei se vocês entenderam. Por exemplo, hoje eu tenho muitos PDVs de mercado que a jornada de compra inteira dele vai até o pagamento. No pagamento, ele pergunta lá, dinheiro, cartão... Aí ele não tem integração com o pagamento. Aí ele fecha ali e depois o cara vai na maquininha desacoplada do seu PDV para fazer o pagamento. Então aqui não tem fluidez, né? Não tem segurança nessa transação, né? Não está integrado. E fluidez a gente fala de fidelização, né? E a fidelização de quem? Dos nossos clientes. São os clientes de vocês, Software House, são os nossos clientes da Cielo, são todos os nossos clientes que a gente quer no final do dia fomentar negócio.
Trazer aqui, por exemplo, acho que todo mundo vai concordar aqui, não tem jornada que a gente sente ali que tem uma fricção. Por exemplo, quando você vai no posto de combustível, você vai abastecer, você tem que sair para pagar ali numa ilha ou tem que ir lá na loja de conveniência. Quando eu levo ali a solução embarcada dentro do Smart POS, então imagina você está com um filho, você está com o seu cachorro no carro e tal, tudo não é legal, né? Uhum. Então como é que eu consigo trazer de forma fluida? Através da solução integrada da Software House junto com a plataforma da adquirente lá com a Cielo. Bacana. E, Otani, você como fabricante de hardware que tem integração com meios de pagamentos, quem for conhecer o showroom ali da Transire é igual adolescente em loja de doce. Tem para todos os gostos, tamanhos, é incrível. É um playground para desenvolvedor de automação. Como que você acha qual que é o papel de um fabricante, né, para modernizar essa? É bem interessante a pergunta. Bom dia. O evento está super bacana aqui. Aliás, o Otani é o único Fernando do palco, já repararam? É 3 Daniéis e um Fernando. Fica mais fácil até decorar meu nome, né? Então, é o que não era Daniel. É super interessante o ponto que você está trazendo, porque a gente, como fabricante, a gente tem um tempo para preparar esse hardware, né? E quando a gente pensava no hardware de pagamento, a gente pensava no hardware que demorava muito tempo. Às vezes 2 anos, 3 anos para a gente preparar e colocar no mercado. Quando a gente vinha com o hardware de automação, ele seguia toda a dinâmica do mercado, né? Então, a Intel soltava um processador novo, você tinha equipamentos novos, e isso acontecia. Juntar esses dois mundos, ele é bem difícil, né? Porque é o mundo do pagamento e é o mundo da automação. Então, o fato é que não existe mais mundo da automação e mundo do pagamento, que existe é o mundo do equipamento para a jornada do cliente, né? Então, e nasce um novo desafio, porque a gente tinha o hábito de fazer hardwares que serviam para segmentos muito distintos. Então, a maquininha que ia para o estacionamento da Valet, ou a maquininha que ia para o restaurante do fast food lá da praça de alimentação, no fundo era a mesma maquininha, ou até mesmo um pinpad. Isso mudou completamente, porque quando você começa a pensar no pagamento integrado, você tem que se preocupar muito mais com a jornada de uso do que com, de fato, né, da sua devida integração. E aí eu trago à luz uma retórica aqui super relevante, né? A gente, como pagamento é algo que máquinas, hardware, demora a gente fazer o modelo, a gente teve que juntar essa informação vindo de algum tipo de teoria, né? E a gente escolheu a antropologia como bandeira de entender o comportamento humano, como desenvolver isso, entender de fato qual que é o perfil de uso, né? E a antropologia é muito engraçada, porque por mais que muda o perfil de usuário e segmento, o comportamento humano é o mesmo, né? Então, às vezes você brincava, você pega um tablet com um vendedor na rua, a gente foi mapear e viu que esse vendedor virava 3 vezes em volta, porque toda vez o cliente queria olhar o que estava no tablet, o vendedor virava e a gente começou a mapear isso, né? Dito isso, como jornada, né, o nosso grande desafio é entender como encantar esse cliente com o hardware mais segmentado possível, o mais integrado possível e que gere, né, a melhor experiência. Então, a gente tem se preparado para isso, entendendo pela primeira vez no segmento de hardware do usuário para cá. E aí a gente fala assim, para quem que a gente vende hardware? A gente vende hardware para o consumidor final, que é o dono do estabelecimento, o dono do restaurante. A gente, ora, vende hardware para a software house, ora a gente vende hardware para o adquirente. E essa agenda é complexa, porque o adquirente está pensando como eu escalo um hardware em alto volume num custo efetivo. A software house, especialmente os desenvolvedores, olha e fala assim, como que eu tenho o melhor processador, a maior memória, né? E a software house pensa assim, como é que eu não mudo de hardware? Porque eu não aguento mais ficar integrando novos hardwares, né, com o mesmo sistema. E o nosso papel e nossa parceria com a CBR, né, passa exatamente por isso, por a gente tentar preparar esse ecossistema e deixar ele o máximo plug and play para preparar para a evolução. Porque a única certeza que eu tenho para prometer para vocês é o hardware de hoje não vai ser o hardware de amanhã e com certeza não vai ser o de depois de amanhã, porque a jornada muda, a experiência precisa ser segmentada. O hardware da mesa não é o hardware da parede, que não é o hardware do checkout, né?
e assim por diante. Então, acho que essa é a visão Legal. do fabricante do ponto de vista E é bacana que a gente, quando tinha o mundo do PC, tudo era PC. É tela, computador, teclado. Tudo era isso. Era o único mundo que a gente tinha. Lembra quando você tinha só 5 marcas de cerveja e eram todas iguais? Era mais ou menos isso. Agora, a gente era feliz, né? Agora você tem, quando você vai para automação, você tem isso que o Otani falou, você tem equipamentos específicos para tarefas específicas. O hardware que vai rodar numa padaria, ele é projetado contra a intrusão de inseto, porque em padaria o calor do hardware pode atrair inseto. Então é um hardware pensado, nasceu desde a primeira linha de projeto para automação comercial. Vale muito a pena vocês usarem isso. A hora que vocês colocam isso no cliente, ele se encanta. É igual vender iPhone, vende sozinho, o cara fica encantado com aquilo. Bacana. Queria fazer uma pergunta para o Daniel, meu xará, mais um dos xarás aqui, que agora é como software house, uma grande software house aí do segmento de estacionamentos, né, Valid, que apostou muito nessa integração de hardware compactos, Android, integrados com meios de pagamento aqui, numa jornada única e fluida, né? E até mesmo num lugar de atendimento que o usuário que opera aquilo tem pouco treinamento ou quase nenhum, né? Qual que é o desafio? Por que você adotou esse hardware? Isso foi estratégico para o seu negócio? Com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite. Todo mundo aí de Software House, aproveitem o evento. Acho que vai ser uma troca bem rica aí, tanto com hardware quanto com adquirência. Acho que tem bastante coisa para a gente trocar ideia e melhorar aí de mercado. Tá? O Daniel falou, o Otani falou também. Eu acho que o que a gente tem que ficar bem focado aqui, quando a gente desenvolve e monta uma estrutura para que a gente venda aí nos PDVs, é a experiência, né? É nisso que vem, acho que tomando conta em 2025 e 2026. Como é que essa experiência de quem faz a gestão e de quem usa o software, através das integrações, a gente consegue fazer com que isso melhore, né, através do tempo e através dessas integrações também. Então, é uma coisa que a gente na Valet pensa muito e troca muita ideia, né? Com a Transir e com a Cielo, é assim, como é que a gente faz a experiência do cliente ser fluida? E aí a gente está falando basicamente de dois agentes. Quem vai fazer a gestão, né, com a software house, seja estacionamento, seja alimentação, seja roupa, seja qualquer outro tipo de segmento, como é que ele vai fazer essa gestão e essa operação com pouco conhecimento digital, vamos dizer assim, né, através de um POS, então tem que ser tudo muito fluido, muito digital. O hardware é muito importante para que isso seja bem fluido, não trave, né, tenha todas as condições dele operar em diversos segmentos e condições, e também o meio de pagamento, para que aceite o Pix integrado, para que aceite diversas formas de pagamento, NFC, tudo automático, totem de pagamento. Então, assim, no final, o cliente quer entrar no local, né, com pouca fricção, através de hardwares e através do meio de pagamento, conseguir o que quer, resolver o seu problema, né, seja qualquer que for, uma compra, uma alimentação, uma gestão, qualquer que seja. E o dono do estabelecimento quer que ofereça isso o mais rápido possível com todo o controle, para que ele consiga também operar o mais rápido possível. Quando a gente encapsula isso numa proposta, meio de pagamento, hardware e software house, fica mais fácil, né, para o mercado entender. De vez ele ter que buscar a adquirência, buscar o hardware, buscar a software house, separar, tentar juntar tudo. Se você coloca isso tudo num projeto único, você vende mais rápido, você gera uma experiência mais rápido e eu acho que você dá mais dinamismo no mercado também. Legal, que aí você está entrando com a solução inteira lá para o cliente. Exato. Né? Você entra com o hardware, com o software, com a oferta de adquirente, tudo casada ali com a proposta. Fica mais fácil para entender, né? Fica Sim. mais fácil para entender a fluidez e a experiência. Ou seja, o cliente não precisa ficar falando com 5 fornecedores diferentes, que muitas vezes não conversam entre si. A software house está indo lá e está oferecendo tudo. E qual é a vantagem para a software house? Você fala, pô, é mais trabalho, é mais receita. Você começa a ganhar Exato. de outras fontes que hoje Mais muita canais. software house só ganha de mensalidade. Né? Você pode ganhar um pouquinho do MDR, você pode ganhar de outras coisas também. Então é isso, compor uma solução tecnológica integrada que dê uma ótima experiência para o seu cliente. Né? Bem dizer isso, né, Daniel? Legal, a gente vai ter no finalzinho aqui um vídeo da operação da Valet rodando também. Já vamos colocar aqui. Queria passar uma pergunta aqui para o outro Daniel Queiroz aqui. A Cielo tem um papel central no ecossistema de pagamentos.
é uma das maiores adquirentes do país, né? Como que a empresa vê a evolução do relacionamento entre software houses como parte da sua estratégia de crescimento? Ou seja, até no bloco anterior você falou, a gente precisa da software house. E vocês hoje têm um programa Aliança que é isso, né? Atrair a software house para perto de vocês, né? É isso. E faz parte da nossa estratégia essa integração, Daniel. Tivemos uma pesquisa recentemente onde os nossos clientes apontaram que eles entendiam que novas tecnologias de pagamento, 91% dos clientes que a gente abordou entendia que novas tecnologias de pagamento eram uma forma de fidelizar os clientes na ponta, fidelizar os clientes dele. Pô, bacana, eu crio aqui uma quantidade de tecnologia para fidelizar. Como é que eu chego ao meu cliente final? É através da integração, é através da software house. E por isso que hoje na Cielo, todas as nossas tecnologias, todas as nossas formas de pagamento, seja um Smart POS, seja uma API de pagamento, seja nosso Paid Pix, todas são integráveis com a software house. Porque a gente entende que ali é a forma de eu gerar essa fidelização. A gente tem ali como princípio ali no programa que é estabelecer de fato essas alianças. Nós não acreditamos em verticalização, mas sim dessa forma horizontal de parcerias, onde cada uma das empresas, com seus skills, consegue levar a proposta de valor de fato. Então, a gente unir ali o que cada um tem de melhor, seja fabricante de hardware, seja a software house, seja parceiros estratégicos, para a gente levar de fato o melhor para o cliente. E o Aliança tem esse propósito, é fazer essa aliança de vários stakeholders para a gente levar no final do dia. A gente quer que o nosso cliente venda mais, tenha melhores jornadas, consequentemente melhor para a gente, né? Bacana, obrigado, Dani. Uma pergunta para o Tânia aqui, como fabricante, né? A Transile se consolidou como um dos principais fabricantes de terminais do Brasil. Acho que vocês têm 60% ou 70% de share das maquininhas de cartão no Brasil, né? Como que você enxerga o papel dos equipamentos na experiência do usuário, né, integrado ao software? E aí a gente não fala só de meio de pagamento. Tem a linha de automação, que é sem ser PCI, né, sem ser integrada com pagamento, e também a linha já com PCI, que aí muitas vezes é mais ofertada para adquirente, né? Perfeito. Um pouco do que eu trouxe, né, na primeira pergunta, e aí eu vou dar um viés nessa resposta bem interessante. Quando você fala agente líder do segmento, né, de fato não existe um número público, né, mas a Transile já fez hoje máquinas de pagamento, cerca de 48 milhões de máquinas. Né? Então, é muita máquina, né? 48 milhões em 12 anos, acho que a gente tem uma posição bem interessante. Acho que todo mundo aqui, sem exceção de algum dia, usou uma máquina da Transile para fazer alguma coisa, né? Ora com o nome Pax, ora com outros nomes que a gente utilizou e assim por diante. A jornada é interessante porque até 2, 3 anos atrás, eu acho que teve um efeito muito pós-pandemia, Daniel, né? Sim. A nossa percepção tinha muito mais a ver com produtividade e custo operacional, né? Então a gente desenhava um hardware e esse hardware estava muito mais focado assim, como que você passa a transação no mínimo de tempo possível. A gente às vezes brigava por meio segundo, 0,3 segundos, tempo de impressora, a retórica era se a impressão ficava mais forte ou mais lenta, né? Então você decidia se você imprimia mais rápido e deixava o papel mais claro, isso ia acontecendo. E a verdade é que a experiência do cliente não tem muito a ver com produtividade em automação. Tá claro isso, acho que para o ecossistema inteiro. Ser rápido não é ter uma jornada agradável. Interessante. E aí você começa a aprender o que é certo. Então, ao mesmo tempo que é natural, você fala, pô, uma tela maior é mais agradável. Às vezes você vai no McDonald's e você vê uma pessoa esticando o braço para esticar o Big Mac na parte alta da tela e você começa a ver que não é isso. Eu vi também outro dia, o cara clicava e o carrinho estava aqui embaixo. Exato. Aí ele clicava, e o carrinho, pum, 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 só que ele estava olhando para cima, assim, né? Ele não estava vendo as coisas que tem no carrinho. Aí problema de UX do próprio desenvolvedor mesmo, né? E não tem... A beleza disso é que não tem one size fits all, né? Mas pegando um gancho um pouco no que o Daniel colocou, que eu acho que tem uma grandiosidade muito boa nisso. Alguns mercados globais, em especial o mercado americano, né? Ele é um mercado muito verticalizado, né? Então você tem essa tendência de nascer uma Square, empresas como essa,
que acaba verticalizando e tentando fornecer tudo. Só que, cara, o tempo mostrou pra gente que o comportamento do latino não é o comportamento do mercado americano. Os brasileiros pensam diferente, o mercado latino pensa diferente. Quando você vê aqui no palco o Daniel como adquirente, o Tani como, né, fabricante, o Daniel como software house, o que a gente aprendeu nessa jornada? E eu acho que essas 3 empresas elas representam bem o que a gente quer dizer. Cada um tem que ficar bom no que faz. Né? A Transire não tem iniciativa sequer nenhuma como adquirente ou como software house. Quando você vê a Cielo não tem iniciativa sequer nenhuma como software house ou como fabricante. E o Daniel, ele está com clareza, ele quer ficar bom em atender estacionamentos, os valets, entende? E ele busca o melhor hardware do mercado e busca adquirente que mais apoia ele. Qual que é a beleza disso? A Square do futuro do Brasil, no nosso ponto de vista, são vários elos como esse. Mas mais do que isso demonstra o respeito que a gente vai ter entre os elos criados para criar a proposta de valor do futuro. Então o Daniel lá no início fez uma pergunta, falou assim, poxa, então vocês veem que a software house ajuda. Não é que a software house ajuda. É a única opção que nós temos de abordar a diversidade brasileira. Chegar na última milha. Né? Gerar valor, chegar na ponta, entender a demanda, porque com certeza o valet da Bahia não é igual o valet de São Paulo, que não é igual o valet de Porto Alegre. E a gente aprendeu a respeitar isso. Tá? Então, eu acho que fica a mensagem que entender a jornada do cliente, fazer o hardware ideal, passa por respeitar e entender que não tem uma solução única para tudo e que a Transire quer ser única e exclusivamente boa em entregar o melhor hardware, ter a logística mais adequada para entregar esse hardware, em ajudar tecnologicamente com o software adequado para entregar para cada software house, fazer a melhor integração, ora com o sistema de gestão para a gente saber como está acontecendo com esse hardware. Eu acho que isso é entender um pouco a jornada do que a gente pensa sobre a jornada integrada. Legal, bacana. Obrigado, Tani. Mais uma para o Daniel Valet. Você se especializou no segmento de estacionamentos. E eu já fui software house. Quando eu comecei, eu lembro quem era meu cliente, quem tinha computador. Acho que muitos de vocês foi assim também. Então eu atendi funerária, atendi posto de gasolina, imobiliária. Quem comprava computador, eu ia lá para ver se conseguia pegar mais um cliente. E o que aconteceu com isso? A gente ficou com uma vertical gigante de vários produtos, não conseguiu ficar bom em nada. Fica igual o pato, né? O pato, ele sabe nadar, voar e andar, mas não voa bem, não nada bem e não anda direito, ou seja, não faz nada direito. A Valet é focada no segmento de estacionamento, né? Isso desde o começo, desde o nascimento dela, foi assim? Você acha que isso foi importante para a estratégia? Isso que proporcionou vocês chegarem onde vocês estão hoje? É perfeito. A gente é estacionamento desde o princípio, né? Nasceu assim. Quando você se especializa num mercado, você consegue entender e chegar no detalhe que, obviamente, você não conseguiria se você estivesse olhando para múltiplas frentes. Né? Então, você consegue ter uma proximidade muito maior ali com o dono do estacionamento, com o estabelecimento, porque ele precisa do estacionamento para a experiência do local, seja shopping center, seja hospital, seja restaurante, todo mundo precisa parar o veículo. E aí você tinha softwares para diversas camadas, só que você não tinha um software que provia uma experiência por estacionamento, que faz parte da experiência do motorista. Então, você indo de novo, né, com uma solução que você consegue fornecer para ele, o meio de pagamento, o hardware e o software, para que ele tenha a gestão completa para aquelas funcionalidades que ele precisa daquele segmento, você ganha muito mais escala. Obviamente, no começo você fala, vou cortar aqui 90% do meu mercado, né? No caso de estacionamento, né? No termo de segmento, né? Putz, eu vou só atingir esse nicho do nicho. Mas quando você vai no nicho do nicho, você se torna especializado naquilo, ninguém bate você, porque você é referência, tem autoridade para falar daquele mercado, né? Então isso é muito importante. E acho que quando a gente
oferece lá um exemplo claro, né? O estacionamento tem que usar pool de vagas, né? Você tem lá os credenciados, sai um credenciado, tem que entrar um avulso no mesmo momento. Pô, nenhum sistema de mercado normal conseguiria fazer isso se não fosse especializado em estacionamento, né? Reserva de vaga em grandes eventos, né? Com entrada automática e pagamento em totem, free flow. Isso só é possível mediante integrações, né? E especialização. Senão você não consegue oferecer. O cara não vai bater numa software house geral e falar assim, putz, preciso fechar o meu evento com um totem de pagamento, leitura de placa LPR, free flow, com bolsões exclusivos. Não vai. Sim. Então ele tem que ir numa especializada. E aí a gente, com a integração, com a capilaridade que os nossos parceiros trazem para a gente, isso é muito importante, falando como software house aqui e dando recado para todo mundo, essas parcerias não só são importantes, né, elas são definitivas para o seu negócio. Você precisa ter, não é porque eles estão aqui, né, não é porque eu faço parte da aliança, não é porque a Transire é parceira nossa também no hardware, é porque a gente sabe que capilaridade na parte da entrega, meio de pagamento, delivery, atendimento em conjunto com o cliente faz a diferença a nível nacional. Se quer escalar, você precisa ter parceiro forte, né? E pondo o chapéu da humildade, né? Quem é a Valet? Pô, é uma software house de estacionamento. Mas aí você está indo com a Cielo. Para o seu cliente, é uma outra pegada. Você está indo com a Transire. Para o seu cliente, é uma outra pegada, né? Então, assim, aproveitem o evento para essas conexões, porque para escalar para o mercado, juntando com o que a gente falou aqui, né? Prover a experiência para o gestor que vai usar o seu sistema e para o cliente desse gestor, principalmente, você praticamente fecha o cerco para preparar a sua empresa e o seu negócio para o crescimento que você precisa, né? Vai dar trabalho fazer as integrações, né? Foi o que o Tani falou. Pô, tem a impressão X, Y que a gente precisa, mas isso é, obviamente, um start e depois é só manutenção mensal. Façam, entrem, falem com o pessoal, porque para a gente foi um divisor de águas. A hora que a gente começou a oferecer experiência integrada, meio de pagamento, hardware, a gente decolou. Legal, obrigado, Daniel. Ou seja, você vira um especialista sobre aquela matéria, né? Às vezes você conhece até mais do assunto do que o próprio dono do estacionamento. A gente mudou em pouco tempo, que a gente vendia, fale com o vendedor. Não, fale com o consultor. Porque a gente viu que muita gente batia lá com a palavra, isso é interessante, com a palavra-chave, como abrir um estacionamento. Né? E aí ele batia lá, porque ele queria saber como é que eu faço para abrir um estacionamento. Essa busca já fala que ele não tem experiência no assunto. Exatamente. No fim, ele tem uma área que ele quer virar estacionamento lá. Aí ele bate lá, aí a gente fala para ele, eu te entrego uma maquininha, já o meio de pagamento, já o software, eu te entrego tudo. Você resolveu a vida dele. Resolvi a vida dele, em 48 horas ele está operando o estacionamento, a gente faz o treinamento online. O cara não teve que se preocupar com tudo, Legal. Negociar taxa e fazer toda... Vamos ver o vídeo da experiência? Como tá? Consegue pôr, produção, o videozinho? Vamos lá, eles vão colocar aqui. Legal, bacana. Deu para ver que todos os hardwares são próprios embarcados da adquirente, né? Então, nem o custo de aquisição de hardware o dono da praça teve aí. Perfeito. É perfeito. Pro seu cliente é o melhor dos mundos. Você entrega a solução pronta e esse case foi feito em um laboratório onde o cliente tinha que sair do laboratório, pedir o carro, pagar o veículo, esperar o carro chegar. Hoje ele está saindo lá dentro, já com o totem ele já faz o pagamento, o pedido do veículo, pode esperar lá tomando um cafezinho, é avisado quando o carro chega, ou seja, a experiência...
o gestor do estacionamento oferecer um melhor serviço para o laboratório e o laboratório oferecer o melhor serviço para o cliente dele. Bacana. Né? E aí o cliente nem liga de pagar um pouquinho mais se ele está sendo super bem atendido dessa maneira, né? Não reclama. Não reclama. Legal. Para a última pergunta, para a gente fechar essa rodada, já estouramos o tempo aqui. Então, se a gente pudesse ser breve. Mas eu vou fugir do script aqui. Era uma pergunta que a gente não tinha combinado. Mas assim, a gente tem vários empreendedores aqui. Eu queria saber assim, que conselho que vocês podem dar para eles. Porque está muito desafio aí. Vem reforma tributária, é Android chegando, é muita novidade ao mesmo tempo chegando, né? E assusta um pouco, né? Quem é um pequeno empresário, né? O que vocês dão de dicas para eles ou conselhos? É uma oportunidade esse movimento? É uma onda que quem passar sai mais forte no final? O que vocês acham desse momento? Vou puxar aqui, vou começar aqui. Pode ser um pouco óbvio, mas eu falaria aqui de parcerias, tá, Daniel? Procurem ter parceiros que te acompanham desde o início, desde quando você está empreendendo, que você não tem uma perspectiva de quando que vai performar bem, mas que esse parceiro que vai estar com você em toda a sua jornada, em todo o seu nível de maturação de negócio. E é algo que a gente se preocupa muito na Cielo. Então, eu vou ter soluções que ele é desde inicial, de entrada, para te apoiar, como soluções ali de alta performance, para você ter um movimento de omnicanalidade, para ter grandes transações. Então, procure ter parceiros que estão com você toda nessa jornada que vai te apoiar desde o início. Legal, bacana. Para o CBR, parcerias também foi demais estratégico para o nosso crescimento. Boa dica. Vamos lá, eu vejo 2 pontos para o empreendedorismo aqui, tá? O primeiro que a reforma tributária, sim, é um desafio e uma oportunidade, mas eu acho que tem um tema que antecede ele, que é o movimento dos estados da obrigação de integração de pagamento. O vínculo fiscal, né? Exato, com o vínculo fiscal. Poxa, a gente que está tanto tempo nesse segmento, né? Isso é um presente, né? A gente está esperando esse momento para tirar pedido, vamos chamar assim, onde todo estabelecimento vai ter que buscar, de alguma forma, uma software house, né? Para fazer esse tema. E baseado nessa resposta, eu falo, escolham a parceria certa. Tem adquirente na mesa, tem adquirente suportada por uma empresa de hardware, e vocês, software houses, para surfar nisso. E crescer e abordar esse segmento tem mais a ver com boa vontade, oportunismo, foco, do que dinheiro, porque o que precisa de investimento para fazer isso, o ecossistema está provendo para fazer esse crescimento de uma forma muito construtiva. Então, se muitos de vocês em 10 anos, 12 anos, cresceu uma vez aí a base de clientes, a gente viu os estados, tá, que isso aconteceram, e são crescimentos de 4, 5 vezes o que cresceu em 10 anos, em 3 meses, graças à legislação e à regulação que está acontecendo. É assustador até para a gente, né, como fabricante, como adquirente, mas é uma baita oportunidade. Eu acho que em pouco tempo, arrisco dizer que em 2 anos, não vai ter uma máquina sequer de pagamento no Brasil que a gente não vai ver emitindo uma nota fiscal e estando integrada com software, seja ele qual for. Olha só a previsão, hein? Em 2 anos, toda a maquininha de cartão vai estar emitindo NFC. De quem vai ser esse software de NFC? É uma baita oportunidade para vocês. Isso por causa do vínculo fiscal. O fisco está empurrando para esse caminho. Já é Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, 4 ou 5 estados já estão com essa obrigatoriedade. E a tendência é que todo o Brasil adote isso. Então, fiquem de olho nisso. De algum jeito, você tem que fazer um vínculo fiscal que você consiga, na sua jornada do PDV ou na sua maquininha, fazer tanto o pagamento quanto o documento eletrônico. Boa dica, Otani. Daniel Matar, qual é o seu conselho? Você que é empresário, fundou sua empresa, né? O que você aconselha para o pessoal? Hoje, no mundo, a gente tem uma quantidade de informações e a gente que é uma software house, eu trabalho em uma software house, oportunidades aparecem o tempo inteiro, né, para a gente conseguir fazer coisas novas. O que eu falo para vocês, e tem um pouquinho a ver com essa palestra, foca no que realmente dá resultado, né, no segmento que você é especializado, na dor, em resolver a dor do seu cliente, e para você conseguir resolver essa dor do seu cliente, faça as parcerias certas, né? O resto, o que não for trazer resultado,
o que não for ser rápido para a empresa, o que não for resolver a dor do seu cliente, isso é uma névoa que às vezes até atrapalha um pouquinho, né, a evolução do seu negócio. Então, assim, foque no que realmente dá resultado, seja especialista, faça a parceria correta para escalar. Pode demorar um pouquinho mais quando você se dedica um pouquinho mais a essa experiência e a essa segmentação, mas no final vai valer a pena porque você vira uma autoridade no negócio que você está falando e se você tiver potencial de escalabilidade, obviamente, e capilaridade com os parceiros, você consegue entregar e você vai estar pronto para o sucesso que vai vir. Então, assim, parceria, foco aí, e essa oportunidade acho que é muito grande, né? A gente brinca quando a gente faz o pitch para o estacionamento. Se você não digitalizar nos próximos 1, 2 anos, não é a placa de PVC na frente falando qual que é a sua primeira meia hora mais barata que vai te salvar, porque não vai. O fisco vai vir, o mercado se consolida em todos os segmentos, alguém vai vir e vai ganhar o seu ponto, se não ganhar o seu ponto, vai abrir um do lado e vai ganhar. Então, assim, você tem que se digitalizar. A gente fala isso para os estacionamentos, não para criar urgência de venda, mas para justamente conscientizar eles de que eles precisam estar digital, eles precisam emitir nota fiscal, precisa ter o melhor equipamento para poder ter sucesso. Legal. Obrigado. Agradecer demais aqui os painel, Daniel Queiroz, Daniel Matari e Fernando Ottani por estar aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Por favor, uma salva de palmas. Obrigado a todos.